Mas pensando no prognóstico renal, no prognóstico hepático, Eric, a gente se preocupa com a presença de fibrose. Esses pacientes têm Sim. gordura, mas será que eles têm fibrose? E como é que vai ser feito esse rastreio da fibrose, uma vez que a ultrassonografia não nos traz essa informação? Isso. Então, não acabou, né, o seu rastreio se vier um ultrassom positivo para esteatose, né? Então, tá alterado, ok, agora vamos para o segundo rastreio, que é o rastreio de fibrose. E isso eles orientam mais simples, né? Que é algo que a gente já vem fazendo, que as outras sociedades já vêm orientando, que é score clínico, fazer um score clínico simples, que você abre o Google lá, tem a fórmula, joga os valores. Né? É não invasivo, você só precisa de exames laboratoriais. Você precisa de um hemograma, porque você vai precisar do resultado da quantidade de plaquetas, e você precisa da ST e da LT, né? TGO e TGP. Das transaminases, aí colocar a idade do paciente, você não precisa saber a fórmula, decorada, abre no Google, joga, e você vai ter o resultado. O que eles consideram como rastreio positivo é acima de 1,3, né? A principal função do score, desse, que é o FIB4, né? O nome dele, acho que eu não tinha nem falado, o nome é FIB4. Né? A principal função dele é afastar. Ou seja, abaixo de 1,3 você está afastando fibrose. Acima de 1,3 você não está confirmando fibrose. Pode ter. Você tem um rastreio positivo e aí você vai para um segundo passo na avaliação de fibrose, que é fazer uma elastografia. Entendi. Tá? Então, abaixo de 1,3, afastei. Ok, estou tranquilo. Vamos cuidar desse paciente, como qualquer paciente que tem obesidade, sobrepeso, fazer ele perder peso, mudança de estilo de vida. Enfim, não vou estar preocupado com fibrose. Se tiver diabetes, controlar diabetes, controlar hipertensão, controlar hipertrigliceridemia e por aí vai. Agora, se tem acima de 1,3, aí eu vou precisar fazer uma elastografia. Se essa elastografia der normal, mais tranquilo também com esse paciente, vamos seguir. Tranquilo, é um paciente mais tranquilo. Se der alterado, aí é que vai se considerar biópsia. Não é nem que biópsia é obrigatório, né? Porque aí vai ter paciente que realmente... Hoje a biópsia acaba ficando mais para aquele paciente que você tem dúvida na etiologia da doença hepática. Isso. Porque tem que fazer um diagnóstico diferencial aí também. Você deu a esteatose, tem fibrose, mas será que é da doença metabólica? Né? Então, a própria doença alcoólica, vírus C, vírus B, algumas doenças, hemocromatose, doença de Wilson, enfim, medicamentos, tamoxifeno, metrexato, você tem que, na anamnese, lhe ajudar, mas se tiver dúvida se aquilo é realmente distúrbio metabólico ou outra doença, é onde a biópsia vai ser mais importante. Então, assim, se a elastografia der alterada, pode considerar a biópsia, não é igual a ter que fazer a biópsia. E, claro, assim, falando como endocrinologista, é o paciente que a gente vai encaminhar para hepatologista, né? Para ele definir isso. Então, né? assim, uma dica para facilitar a vida prática ali. Vai pedir a ultrassom já para fazer o rastreio. Já pede também hemograma, TGO, TGP. Isso. Para que você possa calcular o FIB4. É o que eu faço na prática. Né? Vai chegar, se vier a alterada, eu já vou ali calcular o FIB4. Deu positivo, pede a elastografia, né? E se a elastografia vier positiva, você encaminha para o patologista. Você tocou num ponto importantíssimo, Eric, que é a questão de diagnóstico diferencial. Aqui a gente está falando sobre essa doença que a gente sabe que é associada a um quadro metabólico, mas lá no início você tem que afastar logo se ele não tem uma outra etiologia. Isso. Mulheres com histórico de câncer de mama. Eu tenho alguns no consultório que fazem uso de tamoxifeno, que é uma conhecida etiologia de esteatose hepática, o próprio uso de álcool, glicocorticoide. Então, doenças mais raras, né? Hepatite autoimune, cirrose biliar primária, doença de Wilson, hemocromatose. Então, avaliar tudo isso, ver quais são aquelas que merecem um exame adicional de exclusão, hepatites virais. Agora, essas hepatites, pelo menos, eu acho que aí você vai fazer para todos, tendo essa gordurosa, mesmo tendo um quadro metabólico alterado, fazer pelo menos aí as sorologias para vírus C e vírus B. Perfeito. Na anamnese avaliar os medicamentos. Na anamnese avaliar outros medicamentos. E aí ele coloca isso na diretriz também, bota até uma tabelinha e dizendo assim, o exame que você vai fazer para avaliar cada... Então, a ferritina, saturação de transferrina, para hemocromatose, né? Você fazer alguns exames básicos para afastar outras causas. Maravilha. Bem, sabemos quais são os pacientes que deverão ser rastreados, o exame de rastreio, os exames que são necessários para avaliar o risco de fibrose, qual a estratégia que vamos utilizar para avaliar o risco de fibrose e o que vem depois dessa avaliação de risco, que pode ser a elastografia hepática ou até mesmo um exame mais complexo, uma biópsia. Lembrando que esse paciente deverá ser encaminhado para um médico hepatologista. Isso.